Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Nós estamos aqui no 4º episódio do podcast Crescendo o Instituto. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade, parte 2. Vamos nos aprofundar um pouquinho sobre a ansiedade com a presença do Dr. Gustavo Giovanetti, que é psiquiatra, Beatriz Ferrari, psicóloga clínica, eu, a Edna Mota, que é a coordenadora e a fundadora do Instituto Crescendo. É um prazer para nós fazermos esse bate-papo e dividirmos com vocês. Bom, vamos lá. Como é que a gente lida com a ansiedade num mundo contemporâneo tão ansiógeno, que desperta essa ansiedade o tempo todo, que nos oferece o excesso de estímulos, o excesso de informações, que manipula um pouco, e nós deixamos isso acontecer, os nossos desejos, e aí não são mais próprios. Nós queremos consumir, né, um cardápio vasto de opções. Como é que nós vamos fazer para lidar com isso? E como é que nós também podemos fazer para conseguir o caminho de volta para nós mesmos, né? Para que nós possamos nos silenciar. O Winnicott usa um termo que eu gosto muito, descansar tranquilo. Como é que nós descansamos tranquilo conosco mesmo? Doutor. Bom, primeiro agradecer, né, o convite de vocês. Muito feliz de estar aqui também, né? E nessa trajetória tão longa, de ter trabalhado tantos anos na área da infância e adolescência, atualmente o meu foco de atuação é a psicoterapia, né? Então, a ansiedade é um dos focos principais de trabalho nosso do dia a dia, né? E talvez a primeira reflexão que a gente possa trazer sobre a ansiedade é: o que motiva uma resposta de ansiedade? Ótimo. Né? Porque a ansiedade a gente já entende que é uma resposta natural, é uma resposta não só dos seres humanos, mas de todos os organismos vivos no planeta, né? Que a resposta a ansiedade é uma resposta básica de defesa, de monitoramento, de uma busca por não sentir desconforto. Eu acho que essa é uma experiência importante da gente refletir. A ansiedade não é uma experiência de escolha. Ela é uma resposta do nosso organismo a uma motivação muito básica de todos nós que estamos vivos. Não gostaria de sentir desconforto. Não gostaria de sentir dor. Ou ameaça, né, doutor? Ou ameaça. Então, a ansiedade é justamente esse Defesa. Monitoramento de uma expectativa de que eu vou sentir desconforto ou dor. E, naturalmente, a gente evita isso. Então, o nosso organismo, ele busca maneiras não tão eficazes, não funciona o tempo todo, de, se fosse por escolha, eu preferia não sentir esse desconforto, né? Então essa resposta, que ela não é uma resposta só do cérebro ou da cognição, ela é uma resposta corporal como um todo. Então somática. Todo o corpo responde a uma experiência de ansiedade, que é essa evitação de desconforto quando nos deparamos a qualquer estímulo que provoque o estresse. Então o estresse nada mais é do que o momento que a gente encontra algo que nos obriga a agir frente àquilo, né? Geralmente dentro de uma perspectiva de desconforto, de ameaça. Então essa resposta ela pode acontecer de uma maneira muito rápida, muito imediata, quando entramos numa rua perigosa. Imediatamente, não é só a minha mente, todo o meu corpo fica preparado para responder a um perigo. Então, quando a gente entra dentro de um lugar que é uma rua perigosa, o perigo é muito imediato, concreto. Nossa, ele é imaginado, ele é uma expectativa, mas o perigo é muito palpável, né? Eu posso ser assaltado, eu posso sofrer algum tipo de dano, mas nós, seres humanos, e a nossa mente, ela funciona aos perigos imaginados, né? Então, o que a gente chama da experiência simbólico-subjetiva seria o perigo imaginado, que pode ser desde, então, algo pode acontecer comigo, como não vou corresponder ao que esperam de mim.
né? Não vou entregar o que estão esperando que eu entregue. E aquilo é uma experiência de desconforto, de ameaça, de perigo. Perigo da minha imagem, perigo de o que vão pensar de mim, né? Perigo de como a gente constrói a nossa imagem perante os outros. Isso também traz muita ansiedade, uma resposta que o corpo fica preparado para agir, a mente fica monitorando ou acessando memórias, situações, imaginações, projeções de o que pode dar errado. E aí nós chamamos isso de um estado. Então, a ansiedade não é necessariamente um sentimento, uma emoção, uma resposta corporal, ela é um estado do organismo. E quando a gente lida com situações mais concretas e o perigo passa rápido e a gente identifica, a nossa ansiedade pode ir voltando ao normal, a gente pode ir se tranquilizando, a gente pode ir encontrando outro estado, o estado de tranquilidade, um estado de segurança, um estado de confiança. Mas se isso não passa, ou a gente está imerso num ambiente que o tempo todo vai nos colocando numa posição de ameaça, de perigo, de possibilidade de desconforto, nós podemos deixar esse estado um pouco constante, que é o que a gente chama de um estado crônico de ansiedade. E aí, por que a gente fala isso de um estado? Porque depois de um tempo eu não preciso de mais nenhum problema acontecendo. Eu não preciso mais de nenhum gatilho. Eu já acordo nesse estado. Sim. Eu já funciono a minha vida. Então, esse estado, ele capta a nossa atenção, capta a nossa memória, capta a nossa tendência a agir, ao nosso comportamento. Então, é como se as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas lembranças, elas fossem pautadas ou elas estivessem acomodadas num estado de ansiedade. E aí, sim, vivendo isso por um período muito longo, tem consequências. Sem dúvida. Né? O que acarreta até na mudança de humor, né? Do humor, né? Então, da disposição para estar com os outros. Exato, né? exato. Então não é algo que só o sujeito sente, né? Aquela situação ansiogênica, mas por ele viver naquele estado de ansiedade, outras pessoas também são acometidas por aquilo, né? Não é algo que fica só no sujeito, mas também é compartilhado com quem vive, especialmente as pessoas mais próximas. Aprendemos muito desde que nascemos. Então nós nascemos com uma necessidade de aprendizado muito grande para sobrevivermos, para construirmos a nossa vida. E o ambiente que crescemos vai ter uma influência muito grande nas consequências dos nossos estados. Né? Sem dúvida nenhuma. Viver ou crescer num ambiente que ele é muito disfuncional, ou as coisas não estão bem, ela vai trazer uma consequência. Criar alguém num estado de ansiedade muito grande vai trazer consequência. Isso não é necessariamente algo que a gente tem que refletir. Nossa, mas então é culpa minha? Porque esses estados não são escolhas. Né? Eles são respostas do nosso organismo que a gente pode viver de uma maneira automática, mergulhado nos problemas cotidianos, ou no grande estímulo de coisas que a gente está vivendo, e aí a gente pode viver isso de uma maneira automática e não consciente. Ou a gente pode viver não imune a isso, mas talvez buscando uma forma mais consciente de lidar com isso. Não é culpa minha, é a famosa relação vegetal para Melanie Klein, não é? É responsabilidade, né? O que você falou belamente, inclusive, você sabe que eu gosto muito de você, né, Gustavo? Então, assim, a gente fica aqui babando. Esse carinho tranquilidade, é mútuo. a paz que Ele não tem ansiedade. ele está promovendo. Estamos todos aqui numa identificação interjetiva com a sua tranquilidade.
responsabilidade. É verdade. Então, a Melanie Klein coloca justamente isso. Eu sou responsável pelo que eu causo no outro. E o outro tem que saber também, da minha parte, a responsabilidade dele no que ele causa em mim. Então, este círculo, né, ou esse ciclo relacional, relação objetal, ele é feito na base das identificações projetivas e das identificações introjetivas. Então, vamos lá. Se eu estou profundamente ansiosa, a chance de eu deixar o mundo, o entorno, né, onde eu estou ansioso, é enorme. Se eu estou tranquila, nós estamos vivenciando aqui agora, né? Uma tranquilidade. Tudo bem que hoje é ansiedade 2, né? A gente já falou sobre ansiedade há um tempo atrás, né? A gente já está mais inserido nesse tema, né? E até mesmo no próprio podcast, né? Então, nós estamos numa condição de muita tranquilidade hoje, porque o meio ambiente está recíproco à nossa tranquilidade e nós também, ao mesmo tempo, estamos recíprocos ao que o ambiente está promovendo de tranquilidade e serenidade. Essa é a famosa relação objetal feita na base das identificações projetivas e das identificações introjetivas. E aí, aproveitando, né, a gente pode continuar conversando sobre isso, o que faz uma família com um membro familiar extremamente ansioso, vamos colocar assim, já com um transtorno de ansiedade, né? Porque pelo que eu entendi do que você e a Beatriz colocaram, a gente pode pensar assim, pode pensar não, eu acho que é isso mesmo, né? A ansiedade, ela tem uma reação fisiológica, então meu corpo sofre muito, eu sofro muito psiquicamente, eu emito comportamentos transtornados, não é? Extremamente assim, sofridos, e eu vou gerar uma dinâmica muito complicada na minha família, no meu meio escolar, no meu meio de trabalho, com os meus amigos. Então, a ansiedade, ela fica numa condição assim mesmo generalizada. Sai de uma condição natural, né, necessária e natural, vai para uma condição minha e eu consigo, infelizmente, esparramar essa condição de ansiedade para o meu meio ambiente. Isso é muito importante, se a gente for pensar concretamente, né? Como é que um cuidador, ou uma mãe, ou um pai, que sofre com ansiedade, cria demandas em quem ele cria, né? Nos seus filhos. Por exemplo, um tom de voz, uma voz muito rápida, uma necessidade de que o filho funcione no tempo e na hora da ansiedade do cuidador, né? Isso são exemplos de como deixar uma criança mais ansiosa. Então, eu acho que a gente poderia pensar assim, para o Winnicott, como que a gente se tranquiliza, como que nós conseguimos um estado de apaziguamento interno conosco mesmo. E aí ele dialoga um pouco com a Melanie Klein e ele vai falar que para que isso aconteça, precisa ter tido antes uma mãe que se ofereceu na presença afetiva e essa criança pôde introjetar essa mãe, esse objeto bom. Então, ela pode ficar sem a mãe, sem a segurança de quem quer que seja que esteja cuidando dela e se apaziguar, né? Se a gente for pensar nas ansiedades de separação, tem a ver com a falta de introjeção desse objeto bom, né? Dessa mãe. Então, assim, eu tenho a minha mãe dentro de mim, ou eu tenho alguém que tenha cuidado de mim com afeto, com amor, com carinho, e eu consigo me apaziguar e consigo estar comigo mesmo, que é um grande antídoto para a ansiedade. E isso é importante que vocês estão falando. Vamos pegar esse cenário que é: estou cuidando de um filho e sou uma pessoa ansiosa. Então, vamos pegar esse cenário para a gente entender, porque ele pode gerar muita perspectiva de culpa, de uma forma que não é útil, né? Eu me culpar. Então, a gente precisa entender até a culpa, ela é interessante porque em português ela envolve várias perspectivas diferentes, né? A palavra português culpa, que em outras línguas existe mais de uma palavra para culpa. Por exemplo, em inglês tem pelo menos 3 palavras diferentes para culpa, porque são coisas talvez não sempre a mesma coisa e faz só a gente se sentir mal e não atua para que eu mude essa realidade. Então, é o primeiro cenário: eu estou cuidando do meu filho e eu sou muito ansioso.
o primeiro cenário é a gente entender assim, o que te deixa ansioso? Ah, mas o que me deixa ansioso é que eu quero ser um bom pai. Eu quero ser uma boa mãe. E como eu posso me culpar de querer ser um bom pai e querer ser uma boa mãe? E a resposta que eu tenho a isso é a ansiedade. Então, acho que a primeira coisa é, isso não é uma falha sua. Então, que é diferente de uma culpabilidade como um ataque a mim. Você não serve para ser pai, é muito nervoso, é muito ansioso, vai fazer muito mal para o seu filho. É o tipo de modelo de culpa como ataque. Ataque à minha experiência de eu, de identidade, de pessoa. E esse tipo de culpa é muito pouco útil, porque ela só vai aumentando o desconforto, tanto em mim, quanto provavelmente eu vou transmitindo isso na relação com o meu filho, né? Se eu entendo que isso não é uma falha minha, não é uma escolha necessariamente, eu quero ser um bom pai, mas talvez pelas minhas próprias experiências como pessoa, pelo contexto do que eu estou vivendo, a minha resposta é de ansiedade. Né? Então, a responsabilidade sobre isso, e não uma culpa de ataque, uma responsabilidade como cuidado é o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso, como eu sinto isso, qual que é o sentido de eu sentir isso, como é que eu sinto isso querendo ser um pai melhor. Né? O meu desejo é ser um bom pai, mas eu não estou conseguindo. Né? Então, o autoacolhimento nessa hora é muito importante. O autoacolhimento, isso, né? E o autoacolhimento e alguns elementos, eu vou trazer um pouco um conceito que eu estudo bastante, que é o conceito de compaixão, junto com o de mindfulness. A compaixão, em uma determinada perspectiva psicológica, inclusive, é a nossa sensibilidade em reconhecer sofrimento, tanto em nós quanto nos outros, né? E só reconhecer o sofrimento, que seria o componente empático, né? Nossa capacidade de se empatizar com ele, se ele vem sozinho na nossa experiência humana, ele pode dar uma sobrecarga, né? E eu não quero mais sentir, porque eu sinto tanto sofrimento que eu não aguento mais sentir. Eu moro num lugar difícil, eu vivo uma situação difícil, eu tenho uma história difícil, não quero sentir isso. Então, a gente pode até entrar numa sobrecarga do sentir a dor e evitar a dor e se tornar até um pouco não sensível à dor. A compaixão, que seria esse elemento, além do empático, ele tem um elemento de ação, de motivação em agir frente àquilo. Então eu sinto a dor e me mobilizo para agir frente ao sofrimento. Então eu não fico numa situação de congelamento, de sobrecarga de sentir emoção. Perfeito. Né? Então, um dos elementos dessa qualidade humana, e nos seres humanos ela está presente em todos os mamíferos, que precisam cuidar dos seus filhotes, né? Dos seus filhos. Mas nós, seres humanos, nós, além de termos isso como uma resposta inata, presente em nós mesmos, evoluindo nos animais, nós temos a consciência que nós percebemos isso. Perfeito. Então, nós temos que acessar isso de uma forma consciente. E uma das qualidades, aí que você estava falando, Andréia, uma das qualidades desse estado, que é um estado que cuida, inclusive, da ansiedade, uma das qualidades é a coragem. A coragem para olhar para aquilo que é difícil. Queria ser um bom pai, mas não consigo. Me atrapalho, falo exageradamente, transmito medo para o meu filho. Aí ele fica menos tranquilo, aí ele reage com uma birra e eu fico mais nervoso ainda. Né? Então, ter coragem de falar, puxa, a situação está difícil, eu preciso lidar com isso. Né?
E, só para complementar, e um outro elemento é o que nós chamamos psicologicamente de sabedoria, que é a minha capacidade de entendimento que muito dos acontecimentos da vida vão para além de mim. Né? Perfeito isso. Então, nem tudo é causado, nem todo o meu sofrimento é causado pela minha única experiência, ou pela experiência só da minha mente. Ela é causada por uma quantidade de fatores. Então, nascer e crescer no Brasil não é a mesma coisa que nascer e crescer na Suécia. Né? As consequências da vida são diferentes. Né? Então, essas duas qualidades, elas ajudam a gente a se conectar num estado alternativo da ansiedade, que é o estado de cuidado. Né? Que muda toda a resposta do corpo. Com certeza. Estou pensando agora, eu fiz uma figura diante do que você estava falando, né? E a ansiedade nos coloca numa condição tão diminuta dentro de nós mesmos, e você com essa colocação está apresentando como o ser humano pode ser grandioso, não é? Com a compaixão, com a empatia, com a sabedoria, e aí sim transpor essas dificuldades e se autoamparar, não é? Porque a questão do autoamparo, ela é fundamental mesmo, até para uma criança. Eu acho que foi isso no podcast de ansiedade, sobre a ansiedade mesmo que a gente conversou sobre isso, né? A importância e a necessidade, e isso é genuíno, talvez até genético, psiquicamente falando, fazendo uma mistura de dois conceitos aqui, né? No ser humano, na condição de até uma criança, ela tem condições de se autoamparar. Não é? Com todos os mecanismos naturais de defesas, né? Ela tem condições, segundo Freud, de adiar a necessidade de satisfação. E a cada adiamento que ela promove, ela cresce. Né? Ela tem um dado de realidade, é como se fosse pensando mais ou menos assim. Ela tem um dado de realidade de que eu consigo esperar, eu consigo me cuidar nesse tempo onde aquilo que está vindo me gratificar, me preencher, me satisfazer, não está presente agora. E isso, somado a trilhões de experiências, dá essa questão, fornece, né, esse conceito e essa experiência do autoamparo, do autocuidado, né? E aí, claro, o disparo da ansiedade pode se tornar menor. Né? Perfeito. Eu queria fazer uma colocação, Gustavo, fiquei ouvindo você e que rico, né? Foi rico. Toda essa explicação aqui, né? De uma forma super sucinta, mas muito rico de informações. E eu lembrei muito da premissa inicial proposta pelo Aaron Beck, que é o pai da terapia cognitivo-comportamental, que ele diz que não é a situação que determina como eu ajo ou como eu me sinto, mas sim a minha interpretação daquela situação. E eu fico pensando o quanto essa frase ela é esperançosa no sentido de não há nada determinado e fechado que não possa ser mudado. Sim. Então, quando, ao invés de eu me olhar com culpa, com, né, sabe, brigando internamente comigo mesmo, falando, puxa, eu quero ser um bom pai, eu não consigo ser um bom pai, toda vez que eu vou tentar expressar afeto, eu acabo expressando um afeto de uma forma equivocada, eu acabo sendo grosseiro, eu acabo falando alto, né? Ainda que eu não queira, ainda que eu tenha consciência de que isso não é o melhor, e a gente vai chamar isso também de profecia autorrealizável na terapia cognitivo-comportamental, né? Tudo aquilo que eu não quero ser, eu inconscientemente faço acontecer aquilo. Né? Não quero ser um pai ruim, mas toda vez que eu vou demonstrar afeto, eu acabo sendo dessa maneira, que é a maneira como eu sou. E aí, das duas, uma, ou a pessoa se resigna àquilo, então acho que não tem um jeito, né? Ou ela pode olhar para aquilo com cuidado, com empatia, com esperança, sabe? Inclusive até tendo paciência consigo no sentido de tempo, porque leva-se tempo entre eu identificar e eu conseguir agir de uma forma diferente, leva-se tempo. Muito tempo. Muito tempo. Eu falo para as pessoas assim, às vezes a gente leva 30 anos, né, tendo um comportamento disfuncional. Por que cargas d'água a gente imagina que em 2 semanas a gente vai mudar e vai agir totalmente funcional depois que eu reconheço algo, né? Então, reconhecer também faz parte do processo, né? É o primeiro passo do processo. E aí a mudança leva ainda mais tempo. Então, a gente tem que ter essa compaixão e esse autocuidado no sentido de aguardar esse tempo, até para que eu possa processar uma maneira melhor
de agir. E uma coisa que você está falando, Beatriz, me lembrou um aspecto muito importante até desse estado, né? Alternativo ao estado de ansiedade, ao estado de medo, ao estado de raiva, que é o estado de cuidado, o estado compassivo, que ele não é um estado de atenuação das dificuldades. Ele é um estado de comprometimento em lidar com dificuldades. Perfeito. Então, vamos pegar esse outro cenário que a Edna trouxe. Puxa, uma criança, ela realmente vai construindo uma capacidade de autorregulação e autocuidado. Mas nas idades iniciais, ela depende totalmente do cuidado do pai e da mãe. E tranquilizar-se é um aprendizado. Então, não é uma coisa tão simples. Para um bebê, é algo dificílimo ele se tranquilizar sozinho. Talvez até para um bebê abandonado, ele não vai para... Ele não sobrevive. Ele não sobrevive, e mesmo que ele sobreviva fisicamente, ele não necessariamente vai para uma calma. Ele vai para um desamparo, um desligamento das suas respostas emocionais. Então, se eu tenho um filho que tem muitas crises de raiva, eu posso não saber muito lidar com isso e posso enfrentar isso inibindo a expressão de raiva dele e ensinando para ele que é errado sentir raiva, né? Isso é uma coisa muito comum na É o que vida mais das acontece, pessoas, né? exato. Então, como talvez a gente pode se portar frente a isso o entendimento que eu preciso ajudar o meu filho a fazer um caminho de volta da raiva. Eu preciso legitimar que algumas coisas dão muita raiva na vida, ou dão muito medo, ou dão muita expectativa, muita ansiedade, ou dão muita tristeza. E ajudar as crianças é ajudar elas a compreenderem como faz o caminho de volta. E o caminho de volta pode ser, dependendo da situação, físico. Eu preciso tocar o meu filho, eu preciso conter, abraçá-lo, sustentá-lo, dar apoio, sustentação para uma experiência interna de acomodação e tranquilização. Até a possibilidade de eu conseguir isso pela fala, pelo afeto. Então, tem um aspecto muito que é impossível a gente escapar quando estamos frente à maternidade ou à paternidade, que é a responsabilidade de nos percebermos para lidar com isso. Então, é necessário isso como tarefa, não como culpabilidade, como um ataque a nós, mas escolhendo ou não a condição de paternidade, né? Então eu escolhi ter um filho, ou não escolhi, aconteceu, eu tenho um filho. Eu estou frente a uma tarefa de vida que me coloca muito com uma responsabilidade de olhar a mim, né? A raiva do meu filho desperta quanta raiva em mim? Sim. Qual é o tamanho da minha resposta de raiva? Tudo bem, né? Não sou imune a sentir raiva, mas será que eu sou capaz de eu me tranquilizar primeiro para depois cuidar da raiva do meu filho? Indo buscar talvez a origem da sua própria raiva, né? Porque na verdade não começou ali na relação com o seu filho. Por isso é que é importante trocar mesmo, tirar essa palavra culpa das costas dos pais, porque eles também tiveram histórias de vida, eles também tiveram situações em que se sentiram por algum motivo desconfortáveis do ponto de vista emocional. Então é muito importante que nós, né, eu sou mãe e posso falar isso, que nós possamos saber que somos falíveis, que em alguns momentos vamos mesmo errar, né? E o que é que está acontecendo conosco, sem que eu pegue o chicotinho e comece a me punir por isso, mas sim me acolher toda a minha história, acolher aquilo que possa ter me ferido. Isso é muito importante, né? E a gente tomar consciência de como esses processos eles se dão, né? Então a gente tem até um termo, né?
na terapia focada na compaixão, que ela trabalha muito com a psicologia da evolução das espécies, então, que a gente chama de psicologia evolutiva, né? Então tem um termo que a gente usa bastante, que chama de cérebro complicado, né? A comunicação entre as minhas funções de raciocínio, da razão, da imaginação, da organização, nem sempre estão de acordo com as funções emocionais e nem com as funções vitais do cérebro. Muitas vezes as funções emocionais, elas tomam a frente e elas fazem como ser que a gente chama de um curto-circuito, né? A minha atenção fica voltada para o medo. O meu raciocínio fica voltado para o medo, né? Então, todo o meu organismo é tomado por aquela emoção que, se eu não tiver consciência, ela vai trazendo consequências, tanto para a minha saúde, quanto para os meus relacionamentos. Para a forma como eu vejo o mundo. Para a forma como eu vejo o mundo, como eu me relaciono com o mundo. Exato. Então, a Andrea trouxe, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o mundo causador de ansiedade, né? Então, vou pegar um exemplo muito comum hoje em dia, que são as redes sociais ou a internet, né? Então, entender que aquele instrumento ali, como o Instagram, ele foi feito, inclusive, de uma maneira pensada para nos viciar, né? Então ela tem uma construção, né? Então vou dar um exemplo bem rapidinho para a gente entender isso. Porque a gente só tem botão do curtir e não do descurtir no Instagram? Porque é muito mais fácil eu me engajar e ficar tempos ali se não tiver a ameaça de eu ser descurtido. Desaprovado. Então é muito mais fácil eu ficar um tempão ali se a única coisa for o curtir como experiência minha. Lógico que depois eu vou entrar em outras coisas, assim, eu fico me comparando. Porque eu tive poucas curtidas e o outro tem muito, o outro é melhor, eu não sou melhor e tal. Então é um processo que fica se autoalimentando, que nos deixa fragilizados, mas uma ameaça imediata de ser atacado por um não curtir está protegido. É verdade. E aí eu me engajo naquilo e fico horas naquilo. É reforçador demais. É muito reforçador. Mas isso eu acho que a gente pode né? até ampliar de forma geral. Tudo na vida, não é? A gente não precisa de uma ferramenta especificamente, mas é tudo na vida. Eu acho que tudo passa, as nossas relações humanas passam por aí. Eu tenho uma tendência a ficar mais perto de alguém que me curte. Isso. Não é? E você me lembrou uma coisa que ajuda a gente a entender esse processo da compaixão, que é a gente tem uma tendência de só mostrar aquilo que é positivo perante a situação de grupo, né? Então, entrar numa atitude interna, tanto de mente quanto de organismo compassivo, ele envolve essa coragem da gente lidar com coisas que não queremos lidar. Por olhar para porções nossas que a gente não gostaria de ver, né? Então, ele não é uma experiência de atenuação da dor ou do sofrimento, né? Como algumas pessoas entendem assim, a compaixão é a gente ser bonzinho, é a gente atenuar a experiência. Não. Compaixão é um compromisso de coragem. Eu vou olhar para aquilo que dói e vou ver o que é possível fazer com essa dor, né? Então ela envolve uma integração da dor. Um comprometimento mesmo. Ela sai de uma experiência da ameaça para uma experiência de cuidado. Então, apesar de eu ficar mais consciente da dor, eu vou ficar menos ansioso frente à dor. Né? E as pessoas têm a ideia que é o contrário. Quanto mais eu olho para a ansiedade, mais ansioso eu fico, né? Isso. Então as pessoas tentam rechaçar, ignorar, tirar, não olhar, não falar. Eu falo assim, gente, o tempo passa, o problema fica. Se não olhar para isso, só vai aumentar. Não vai diminuir, não vai esquecer, não vai passar, né? Então isso que você colocou é excelente, Gustavo. A gente tem que olhar com coragem de primeiro aceitar que é vulnerável,
que tem coisas para serem melhoradas e trabalhadas, de pensar em maneiras em como fazer isto, né? E nisso tudo, né, se permitindo ser vulnerável mesmo para si, eventualmente para outras pessoas, para amigos próximos que estão ali para te ajudar também, né? E com o seu, né, respectivo psicólogo, terapeuta, enfim, né? E contar mesmo com essa ajuda de um engrandecimento, um enobrecimento humano. As pessoas têm a ideia de que, vou falar sobre algo que eu sofro, imagina, isso aqui sou fraco, né? Se eu demonstrar algum sentimento assim, eu sou fraco. Imagina. Acho que já passou desse tempo, assim, né? De a gente entender isso como uma fraqueza. Na verdade, ser vulnerável é ser forte. Porque no mundo onde todo mundo só posta o que é belo, o que é legal, o que dá curtida, o que é bom, o que é aceitável, né? Demonstrar uma vulnerabilidade é realmente engrandecedor. Eu acho importante falar, eu ia falar isso depois da sua fala anterior, sobre a importância da psicoterapia. Né? Sobre a importância de eu entregar a minha história, né? Que muitas vezes fica completamente em sigilo dentro de mim, não é? E por isso pode, inclusive, de acordo com o tema de hoje, gerar ansiedades, né? Eu conseguir achar alguém, encontrar alguém para eu entregar a minha história de vida, para que, aí aproveitando as palavras da Beatriz, eu fique nobre em relação a mim mesmo, né? Em relação à minha própria história. A psicoterapia para crianças, ela tem um caráter absolutamente preventivo, mesmo que os pais nos procurem, claro, sempre, praticamente, com um caráter remediativo, não é? Mas para crianças, o caráter é sempre preventivo. Então, é de extrema importância que os pais busquem a psicoterapia. Não importa qual linha teórica, técnica seja, mas busquem alguém para entregar aquela história daquele filho, para que ele possa ser melhor cuidado e, consequentemente, entrar em contato com tudo isso que está sendo dito aqui. Idem para adolescente, né? Também pode ser muito preventiva. Mas aí nós já temos uma história de uma remediação. E para os adultos, remediação e também preventivo no sentido posterior da vida. Então, eu acho que esse podcast aqui, né, Andréia? A gente pensou nesse podcast em termos do Crescendo, com o nome Crescendo, mas que não se vincula apenas à função do Crescendo, pensando em crianças e adolescentes. Acho que a gente está conseguindo abranger principalmente os pais, né? Vocês vejam como é que hoje eu fiz uma autoanálise aqui com as falas, não é? Estou ganhando uma sessão de análise. Né? A importância para os pais, que como a Andréia disse, nós temos as nossas histórias. Né? E as nossas histórias não são sempre belas, porque são histórias de relações. História de vida. História de vida humana, é? né? E o que não é belo, para Freud, tende a se repetir mais do que é belo, não é? Que é a história da compulsão à repetição, né? Essas nossas histórias invariavelmente estarão sobre os nossos filhos, que é o conceito psicanalítico infantil de fantasma parental, né? É quando eu projeto sobre o meu filho situações não resolvidas em mim, projeto sobre a vida dele e sobre a minha educação, sobre a minha criação com meu filho, aquilo que não é resolvido em mim. E muitas vezes sem saber. Muitas vezes inconsciente. A gente só se dá conta, às vezes com uma fala da criança, às vezes com um sonho, às vezes a gente conversando com alguém, a pessoa, nossa, Edna, mas você passou por isso quando você era criança, né? Então, eu acho muito importante esse encontro nosso aqui, e assim, eu sou muito grata, né, como fundadora do Crescendo, de um momento assim, né? O Gustavo, ele estava presente, o gostar é mais gratidão mesmo, não é? Ele foi o primeiro psiquiatra do Crescendo, gente. Que legal. Né? Então, assim, ele veio de São Paulo, ele estava em São Paulo ainda e ele já fazia atendimento gratuito às crianças do Crescendo, desde o comecinho, né? Então, a minha gratidão é enorme. Todos nós aqui fomos Crescendo, não é? Ainda estamos sendo, porque ele está aqui hoje num podcast do Crescendo, né? Então, eu acho que é importante a gente, inclusive, não deixar a ansiedade tomar conta do nosso mundo interno,
né? E a gente identificar esses bons sentimentos. Acho que isso dá uma contrabalançada, né? A gratidão, a generosidade, a solidariedade. Acho que combina muito com isso que você está falando, porque todo mundo tem isso também. Todo mundo tem muita coisa ruim, mas todo mundo tem muita coisa boa também. O problema é que numa condição desagradável, desconfortável dentro da gente corre pelo outro caminho, não é? Sendo que a gente deveria estar vendo o que de nobre, né, Beatriz? O que de nobre, o que de engrandecedor tem na gente. Então, principalmente os pais, assistam e reflitam nesse podcast, não é? Eu queria que a gente pensasse como que poderíamos cuidar dos pais, né? Como poderíamos acolher a dor natural que todos nós temos, né? Mas pensando quando você tem um filho e que nessa transmissão, para que isso possa ser cuidado, né? E menos desaguado sobre os nossos filhos, como é que nós, pais, o que nós, profissionais, podemos fazer para cuidar desses pais? De que maneira esses pais poderiam ser acolhidos por nós, né? Me veio uma lembrança aqui de um trabalho que foi feito por equipes que estudam comportamento humano evolutivo, né? E o grupo de pessoas, foi feito um trabalho ali, que é um grupo que os humanos ali, antes das cidades, no final da evolução, onde a gente ainda mudava muito a tribo em busca de comida, a gente ainda não tinha agricultura, né? O número médio de pessoas para cuidar de uma criança, número médio de adultos, era de 8. Para cuidar de uma criança, né? Então, a primeira coisa, não se cuida de criança com unidades pequenas. Isso traz muito sofrimento, né? Então, o primeiro fator protetor, né? E que causa muita culpa, inclusive, né? Muitas mulheres na condição do Brasil, que poucos têm um lar completo com pai, mãe e filhos, e que se veem sozinhas para lidar com o cuidado. Sem rede de apoio, né? Na verdade, as manadas, isso. Não é? Então não é nem só o pai, apoio, mãe e filho. São o fator mais protetor de saúde mental são grupos saudáveis de pessoas. Esse é o fator que a gente pode dizer assim, mais universalmente protetor de dificuldades de saúde mental, né? Então acho que talvez o primeiro processo, inclusive aí pensando no profissional, um profissional que se aventura a lidar com um paciente complexo, com situações difíceis, sozinho, vai viver muita ansiedade do tratamento, né? Por isso as supervisões. Isso, as supervisões, os grupos, as complexidades, as instituições, né? Então, e nesse processo do cuidado, essa tarefa de cuidar de alguém, sempre pensando que cuidar de alguém é um processo de rede, né? É um processo coletivo. Tanto que alguns lugares que cuidam de saúde mental, principalmente no Brasil, a gente vê que a primeira intervenção não é psicológica. Ela é social, ela é comunitária, porque realmente sustenta uma mudança de qualidade de vida para aquelas pessoas. Inclusive pode ser psicológica. Inclusive pode ser necessário uma intervenção na pessoa. E a gente pode pensar, né, tem um outro conceito que eu acho que é interessante, bastante atual, de como a gente lida com esses sofrimentos em saúde mental, não só com as patologias, com as doenças. O sofrimento de saúde mental como um todo, que a gente chama dos processos transdiagnósticos, né? Que são elementos que estão presentes em vários diagnósticos diferentes, né? Então a gente tem um modelo que a gente chama top-down, que seria do cérebro para a periferia, e o que a gente chama de bottom-up, que é da periferia para o cérebro. O que seria da periferia para o cérebro? Atividade física, né? Atividade corporal, de consciência corporal, yoga, tai chi, né? Elementos da saúde metabólica, alimentação, né? É qualidade de vida, certo? Isso, do corpo para o centro. Então, se eu atuo nessa periferia, naturalmente eu vou trazer
uma regulação melhor das minhas emoções. Perfeito. Como o inverso também, né? Quando a gente vai para a terapia mais tradicional da psicologia, a gente está atuando diretamente nas emoções, no raciocínio, nas funções centrais do corpo, que vão ter uma consequência na nossa saúde. Então esse caminho de baixo para cima, de cima para baixo, ele é um caminho que precisa estar permeando todas as abordagens em saúde mental hoje em dia. Então dificilmente a gente vai ver alguém que faz só terapia e se ela não se cuida de uma maneira mais ampla. Inclusive, não é só fazendo a ginástica, eu frequento uma associação de bairro, a gente vai para festa, a gente se comunica, a gente celebra. Faço aula de pintura. Faço aula de pintura, eu me envolvo em atividades para além das tarefas, dos estados de ansiedade, de dar conta, de cobranças, né? Responsabilidades. Então, se a gente amplia essa experiência, a gente tem algo a mais para lidar com a criação de pessoas, né? Ontem mesmo eu estava discutindo isso em terapia com uma paciente, assim, falando sobre a maternidade, como a maternidade tinha mudado a vida, todos os processos. E aí falou assim, mas hoje o seu filho, além, talvez, de curiosidade de saber quem é a mãe dele, gostaria de saber quem é essa pessoa. Exato. E o que o seu filho tem para aprender com essa pessoa que está para além da mãe? Perfeito. E aí ele falou assim, não sei o que eu ensino de mim, da minha história, dos meus gostos. Então acho que é algo pra gente refletir, porque eu acho que alguém aprender com a gente não é só a gente cumprir as nossas tarefas de cuidado, é também a gente se mostrar como pessoa. Talvez a gente tenha algo muito particular, muito individual para ensinar, né? Mesmo aquela sensação que a gente tem, nossa, eu sou um impostor, né? Não faço nada direito, não consigo. Será que você não tem uma particularidade na sua história de aprendizado, de superação, de elemento que você pode transmitir para outro? Que seja um filho, que seja um sobrinho, né? E acolhendo inclusive as pessoas que não têm filhos, mas que estão envolvidas na tarefa humana de cuidado. Mas a forma como você faz já implica em uma assinatura sua, não é? Sim. Ainda que não seja de uma forma clara. Eu fiquei pensando muito, me intrigou muito essa questão de como a gente ensina a ansiedade para as pessoas, eventualmente para os filhos, sem falar sobre a ansiedade. Eu falei, nossa, é o aprendizado no invisível. Né? Você não está falando, faça assim para ser ansioso. Não, é a forma de agir que vai ensinando no invisível como ser ansioso. Então eu acho que nessa mesma perspectiva, a gente, ainda que eu seja uma super impostora, né? A gente sempre ensina através da forma como a gente faz, porque a forma como a gente faz é a nossa assinatura na vida, para as coisas da vida. E uma coisa que você está falando, Beatriz, que vai ao encontro do que a Edna falou, existem estados de mente, de emoção, alternativos ao estado de mente, ou que a gente, alternativos não como excludentes, né? Um exclui o outro, mas que a gente pode lidar com as dificuldades e eles são, vamos dizer assim, amplificados. Se a gente tiver a intenção de cultivar esses estados, eles ficam mais presentes na nossa vida. É verdade. Né? Então, é um momento também de decisão que eu vou me tornar uma pessoa que vai lidar um pouco melhor com meus problemas, eu posso sair de uma atitude de sempre me atacar ou de atacar os outros para uma outra atitude. Mas para isso precisa de coragem. Coragem, decisão, comprometimento. Comprometimento, né? Perfeito. É isso. Eu fiquei pensando aqui nos pacientes que estão mais comprometidos já, né? Por exemplo, um paciente que está muito depressivo ou com uma ansiedade generalizada ou vivendo mesmo crises de pânico, né? Que a gente vai pensar no extremo da ansiedade.
uma pergunta que eu penso que as pessoas que estão nos ouvindo poderiam se fazer, né? Seria possível, doutor Gustavo, uma pessoa que já está num estado muito precário, muito frágil, conseguir isso por vontade própria, ou teria sim que ter acesso a outros recursos para que chegue nisso? Isso é uma coisa importante, André, que você falou assim, existe um limite entre a resposta frente ao estresse, a resposta frente à ansiedade, ao medo, à tristeza, dos momentos onde a gente passa uma linha onde a gente fica doente, né? Então, são as patologias. Então, é um momento que a gente ficou doente da tristeza, Sim. doente da ansiedade, né? E como qualquer doença, a gente vai precisar de apoio, Sim. né? Então, como qualquer espectro do adoecer, né? Tem uma frase que me acompanha de um poema do Fernando Pessoa, né? Que Fernando Pessoa tem aqueles vários personagens, né? Então, Alberto Caeiro, que é um dos meus preferidos, seria um personagem do Fernando Pessoa que é um camponês extremamente em contato com a natureza, vivendo a vida ali bastante de forma orgânica. E ele tem um poema muito bonito que começa assim: o que penso eu da vida? Sei lá o que eu penso da vida. Se eu adoecesse, eu pensaria nisso. Puxa. Né? E aí discorre um poema bonito que vai falar até sobre as crenças dele, sobre a divindade ou não e tal. Mas essa primeira entrada, o adoecer, é um momento que nos convoca a atitudes de cuidado. Eu posso não entrar numa atitude de cuidado. Eu posso negar o adoecer. Não fico doente. Isso é coisa de frescura. Né? Frescura, doença emocional é fraqueza. Se você trabalhasse 10 vezes mais, além de ficar rico, sarava tudo isso. Né? Isso aí. Então, essa é uma maneira de eu lidar com o adoecimento. Outra maneira é eu vou sair disso sozinho. Então, isso também é uma grande armadilha. Tá? Porque o adoecer, a gente sempre precisa de apoio. Né? Então, vamos pensar num resfriado. A gente precisa, pelo menos, de um apoio ali. Tomar um chazinho, pelo menos um descanso, uma recuperação para o seu organismo, vitamina C. Fala assim, dorme um pouco, o seu organismo vai se fortalecer. Então, alguma medida de cuidado eu preciso. Sim. Então, nos adoeceres emocionais e mentais, eu preciso de uma medida de cuidado. E o cuidado profissional vai ser o cuidado mais adequado para isso. Então, uma orientação com o psicólogo, com o médico de família, com o médico clínico geral, né, com o seu cardiologista, com o psiquiatra. Então, a porta de entrada dessa consciência é o estar de frente com... Olha, talvez essa tristeza, ela tá numa intensidade que está afetando as minhas relações, o meu desenvolvimento como pessoa, o meu bem-estar, né? E se o sujeito não tiver em negação, eu acho que ele vai ser a melhor pessoa para dizer, né, assim, se é momento de procurar ajuda, no sentido de, eu já passei por momentos tristes antes, mas não como agora. Então, será que isso é algo, né, que eu devo me preocupar? Né? Eu acho que se o sujeito não estiver em negação, ele tem como ir fazendo essa comparação das coisas que ele já viveu para o que está vivendo agora, né? Para poder procurar essa ajuda mesmo. E quando ele está em negação, né, ele pode se perceber pelas relações. Isso. Né? Então, assim, nossa, mas por que tá todo mundo reagindo assim comigo? Mas por que as coisas não estão dando muito certo comigo? Perfeito. Será que tem algo que eu preciso parar e olhar para mim? Né? Então, estou ali tentando, né? Então, é aquela motivação. Lógico que existem
um pequeno grupo de pessoas no mundo que tem uma motivação de não querer fazer o melhor, né? Mas acho que é um grupo menor de pessoas, no total das pessoas do mundo, a maior parte das pessoas tem uma motivação de fazer melhor, né? Como a gente é frágil, como a gente é imperfeito, como a gente é humano, como temos um cérebro complicado, né? Essa tarefa ela não vai ser sempre, e da maioria das vezes, um sucesso, né? Então a gente sempre tem que contar com um suporte de rede. A gente não constrói uma vida sozinho. Acho que a gente busca as nossas individualidades, a gente busca a nossa, talvez, forma muito específica de viver, mas a gente não vive uma vida sozinho. Com certeza. Somos seres relacionais, né? Sim. Edna, você quer colocar alguma informação? Hoje eu vou fazer diferente, então, sobre o Crescendo. Eu vou falar sobre o voluntariado. Isso é muito bom. Né? As outras 2 vezes que eu conversei rapidamente sobre o Crescendo, que eu apresentei o Crescendo para vocês, né? Que vão nos assistir, né? Eu falei sobre os atendimentos. Mas, claro, isso não pode passar em branco. O Crescendo tem 25 anos de existência. E ele atende a crianças e adolescentes de baixa renda totalmente de graça, nos seguintes setores: psicoterapias, psiquiatria, psicopedagogia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Repito, estamos sem TO há um tempo já, né? E precisamos muito de todas essas categorias profissionais para abastecermos as nossas crianças e os nossos adolescentes. Essas crianças têm que vir de famílias de baixa renda, né, para serem acolhidas pelo Crescendo. Não podem ter convênio médico, né, convênios médicos. Enfim, é um atendimento que passa pelo critério de necessidade, vulnerabilidade socioeconômica, cultural e, claro, psíquica, né? Esse atendimento todo, ele é feito através de voluntários. Todos nós somos voluntários no Crescendo, né? Nós atendemos de graça, a gente doa 1-2 horários por semana para atendermos em psicoterapia, em terapias, né? A psicoterapia e outros tipos de terapia, fonoaudiológica, psicopedagógica e tudo mais, nós atendemos ou nos nossos consultórios ou na própria sede do Crescendo, que tem condições suficientes para abrigar toda a demanda de profissionais que queiram ser voluntários. O que esse profissional voluntário ganha, né? Esse profissional voluntário, ele ganha supervisão de graça, né? Então, nós temos grupos sistemáticos de supervisões que acontecem semanalmente, e esses atendimentos são todos supervisionados por uma equipe de voluntários do Crescendo, de supervisoras, né? Que dão as supervisões de graça também para os grupos de voluntários que atendem de graça. E essas experiências são riquíssimas. Nós aprendemos muito, em 25 anos até hoje, a gente se emociona muito com as histórias de vida que as nossas crianças e os nossos adolescentes trazem. Sejam voluntários do Crescendo. Nós precisamos muito de voluntários, porque as crianças não param de chegar, os adolescentes não param de chegar. Voluntários é um pouquinho mais difícil. Então, esse podcast também aqui tem esse papel de semear, né, possibilidades de voluntariado. Eu queria pedir uma licença. Opa. Depois dessa fala tão linda da Edna, eu queria falar que a gente estava falando sobre o cuidado, né? Como que a gente pode ajudar esses pais no cuidado da saúde mental dos filhos, especialmente hoje falando da ansiedade. O Crescendo já faz esse trabalho, né? Sim. Então, eu acho que é importantíssimo, né, nessa divulgação do próprio Crescendo, de lembrar que nós fazemos a nossa parte enquanto Crescendo de cuidar da população, pelo menos joséense, né? Sim. Desse cuidado de saúde mental, de prevenção, especialmente, certo? Então, o Crescendo é uma escola de vida linda e eu sou muito orgulhosa de fazer parte do Crescendo. Eu também sou muito, muito grata, né? Eu acho que o maior ganho é
você poder praticar o bem, né? E eu acho importante que você não falou do psicoapoio, né? Que é Então, o Crescendo também tem um departamento de psicoapoio, que também funciona com voluntários, que são psicólogos, aliás, sim, apenas psicólogos podem fazer o psicoapoio, eles fazem de graça, que é um atendimento, na verdade é um acolhimento para os pais cujos filhos estão sendo atendidos. Então, estes pais têm 4 encontros de graça com o profissional, com os profissionais do psicoapoio, para fazerem uma educação psicossocial, não é? E acolherem esses pais cujos sintomas dos filhos estão deixando-os ansiosos, estão deixando-os deprimidos, estão deixando-os confusos, né? É uma forma que a gente encontrou para também abrigarmos os pais, acolhermos esses pais e fazermos atingir mais ainda essa ação comunitária do Crescendo. Acabou. Pena. Poxa, que pena. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês gostem do tanto que nós gostamos desse bate-papo aqui. Muito, muito obrigada, Muito doutor obrigado, Gustavo. muito obrigado. Foi um prazer te Crescendo receber aqui. Marcou a minha história, né? Acho que faz parte da minha história e eu estou muito grato por estar aqui também. Obrigada pela sua contribuição. Obrigada, Beatriz, pela sua contribuição. Foi ótimo. Obrigada por permitir isso, Edna, isso acontecer. Imagina. Obrigada a você, então. Muitos agradecimentos, muita generosidade. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um beijo para todo mundo aí.